pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fátima e aqui é o blog da Fá. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um capítulo, alguns capítulos do livro Aparecida. Eu falo assim porque tem vídeo que eu gravo 3 capítulos, tem vídeo que é um capítulo de tão longo que ele é, então eu vou fazendo dessa maneira. Alguns vídeos começaram com 12 minutos e tem vídeos aí de 30 e poucos minutos também. Um recado muito importante. Para o canal todo, a leitura de livros está entrando todo domingo, entre 10h30 da noite e 11 horas da noite, um vídeo. E se você for membro, já está liberado o vídeo completo da leitura do livro Aparecida, tá bom? Então seja membro, é bem baratinho, é R$ 2,99 apenas. E lá você já encontra o livro completo. E vai ter mais livros, gente. Eu fiquei uns 8 meses sem postar nada de vídeo longo no canal, mas estou voltando com tudo e estou gravando bastante coisa legal para vocês. Eu trabalho fora, eu trabalho das 2h40 até as 11 horas da noite, nesses mercadinhos de proximidade, eu já comentei com vocês aqui no canal, mas eu tenho as minhas folgas, uma vez por semana eu tenho folga, a cada 2 domingos trabalhados eu tenho folga também, aí eu aproveito para fazer um monte de coisa legal também. Eu vou gravando pra vocês. Vem bastante coisa bacana por aí, vocês vão gostar. E hoje eu vou ler pra vocês o capítulo 14. Então, se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que ajuda bastante no crescimento do canal. O YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e chama mais pessoas para o canal. Alcança mais pessoas, tá legal? Bora lá. Hoje, capítulo 14, O Milagre em Águas Imprestáveis. Tá bem interessante o livro, eu tô gostando bastante. E vocês, me conta aqui embaixo. Vamos lá. A ordem partiu do Senado da Câmara, e não era qualquer ordem. Veio de uma casa composta por 3 vereadores, um juiz, um fiscal e um escrivão, que juntos acumulavam os poderes executivo, legislativo e judiciário. Melhor cumpri-la. Ainda mais no Brasil. Olha lá os séculos vindo novamente. Peraí, deixa eu procurar aqui. Já achei aqui o senhor Google me ajudando. Melhor cumpri-la, ainda mais no Brasil do século XVIII, em que os desobedientes podiam acabar enforcados ou degolados. Jesus! E principalmente na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, onde se matava por pouca coisa, onde uma mulher grávida acabara de morrer assassinada. Nossa, gente. As voltas com a rara passagem de uma autoridade portuguesa para aquela terra pobre, esquecida e sem maior importância, a notificação oficial deixava claro: apresentar todo o peixe que pudessem haver para o dito governador. O dito governador era Dom Pedro de Almeida, Portugal, o jovem nobre que, desde que chegara ao Brasil, não fazia outra coisa a não ser viajar em cavalos, mulas, canoas ou até lombos de escravos, por uma região inóspita. Nunca vi essa palavra, deixa eu procurar. Inóspito, em que não se pode viver, rude e áspero. É o que está escrito aqui, ok. Vamos lá. Me perdi. Canoas ou tem lombos de escravos por uma região inóspita, povoada por uma gente que ele qualificava como imbecil ou carniceira. Nossa, que absurdo. Não é difícil concluir, porque era tão importante que todo peixe que existisse no Rio Paraíba do Sul fosse colocado à mesa daquele homem. O novo governador parecia... andar com uma procuração do rei João V e outra de Deus para fazer o que julgasse necessário na defesa dos interesses de Portugal. O documento que associa o encontro da imagem de Nossa Senhora à visita do governador é o mais detalhado e mais valioso dos dois que chegaram ao nosso tempo.
foi escrito em 1757, com base no relato de José Alves Vilela, paróquio de Guaratinguetá, por um padre mestre em teologia e pouca paciência para os detalhes. Esse esse texto que sustenta até hoje grande parte da história da Santinha. Depois de relatar a ordem da Câmara, o padre João de Moraes Aguiar informa que foram muitos os que saíram a pescar. Mas um momento, padre. Ah, tá, olha lá os pontos. Espera um pouquinho, gente, deixa eu fechar a porta. É que, como eu falei pra vocês, eu entro pra trabalhar 12h40. Eu saí do serviço hoje 11h20. Até eu me arrumar, quase 11h30. 20 para meia-noite eu cheguei em casa, ainda fui jantar. Então, agora são 1h36. Eu edito o vídeo que eu gravei ontem e gravo de hoje. Porque leva um tempo, porque eu gravo pelo celular agora, para subir no Google Fotos, que é para lá que vai o vídeo para eu poder puxar no computador e fazer a edição. Então, é tardinho, tá todo mundo dormindo já, e eu tô aqui lendo o livro. Deixa eu ver onde eu parei, me perdi aqui. Já me achei, tava em outra página. Mas no momento, padre, vamos voltar aqui vou voltar um pouquinho para trás pra gente não se perder. Depois de relatar a ordem da Câmara, o padre João de Moraes Aguiar informa que foram muitos os que saíram a pescar. Mas no momento, padre, muitos quantos? 50, 30, 12? Quem eram eles? A partir desse ponto, o narrador se esquece dos outros possíveis pescadores e conta a aventura de apenas 3 homens. Entre muitos foram a pescar Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso com suas canoas. Partiram de um ponto particular na fazenda do capitão José Correia Leite, dono de terras e muitos escravos na vila de Pindamonhangaba, vizinha de Guaratinguetá. Se mais alguém estava com eles no momento em que acharam a Santinha, não há indícios. Em quantas canoas os 3 homens partiram? Talvez 2, porque o padre se refere a elas no plural, mas podem ter sido 3, no máximo 3. Não se sabe em que dia foi, a que horas saíram, se chovia ou se fazia sol. Detalhes ajudariam muito na reconstituição daquele momento histórico, mas não há absoluta certeza de nada. Gente, eu acho que eu tô ficando sem espaço. Espera um pouquinho. É que apareceu uma mensagem na tela do meu celular, eu pensei assim, não, foi o vídeo de ontem, muito espaço, mas já tirei ele porque já subiu aqui para editar. Não se sabe em que dia foi, a que horas saíram, essa parte eu já li. Se chovia ou fazia sol, detalhes ajudariam muito na reconstituição daquele momento histórico, mas não há absoluta certeza de nada. Pior, tudo leva a crer que o autor da narrativa errou o ano do acontecimento. Justamente nas primeiras palavras do relato, ele diz que a imagem foi encontrada em 1719, mais ou menos. O padre, que escreveu 4 décadas depois dos fatos, fala que a pescaria foi em razão da visita do governador Dom Pedro de Almeida a Portugal. E a data dessa visita é certa, precisa, porque há o diário oficial da viagem dizendo que ele esteve lá em 1717. Ao juntar as informações dos 2 documentos, os que se debruçaram sobre essa história chegaram à conclusão de que o encontro da imagem nas águas do Paraíba deve ter sido para usar o estilo do padre narrador, um pouco antes ou depois, do dia 17 de outubro de 1717, quando o governador chegou a Guaratinguetá. O padre narrador informa ainda que os pescadores percorreram distância bastante até o porto de Itaguaçu, sem tirar um único peixe do rio. Nossa, já pensou que desespero? E ali nas proximidades daquele porto, a 5 ou 6 quilômetros do ponto de partida, o destino daqueles 3 homens começou a mudar. Foi João Alves quem jogou sua rede de pesca e trouxe de volta o corpo escuro de uma escultura sem cabeça. Dá para imaginar a decepção de João? Pensando em peixes e retirando da rede aquele objeto cheio de lodo, uma escultura de barro que, sem a cabeça, só reparando bem nas mãos espalmadas, alguém diria se tratar de uma santa. Ainda mais depois de tanto rolar pelas águas de um rio barrento
que os índios chamaram de Paraíba justamente por considerá-lo imprestável. Para em tupi significava rio. Para em tupi. Ó as vírgulas, gente. Calma, pera lá. Eu me gaguejei, eu falei, não, vamos voltar. Para em tupi significava rio. E Aíba quer dizer ruim ou imprestável. Mas como naquela época do ano não chovia muito e não havia enchentes no rio, é possível até que o Paraíba estivesse cristalino no dia da pesca. João Alves continuou tentando pescar e mais adiante tirou da água a cabeça daquela mesma escultura. Não dá para saber se ele viu algo de milagroso nisso. Fato é que o documento diz que ele enrolou a mulher decapitada num pano e então aconteceu o que alguns entendem como o primeiro milagre da Santa Aparecida. Daquele ponto em diante, a pescaria foi tão farta que os três se deram por satisfeitos e resolveram voltar para casa. Pelo muito peixe que tinham nas canoas, se retiraram às suas vivendas, admirados desse sucesso. Ai, meu Deus. Nada indica que o governador Dom Pedro de Almeida, Portugal, tenha comido ou ouvido falar desses peixes. Talvez assustados com o milagre ou com o governador, os três homens tenham preferido ficar em suas casas tentando entender o aparecimento da imagem e a pescaria surpreendente que se seguiu. Aos olhos dos habitantes do interior de São Paulo no século XVIII, uma coisa desse tipo só poderia ser obra dos céus. Aliás, não faltavam referências. A pescaria milagrosa nas águas do Paraíba era quase uma repetição daquela que quase 1700 anos antes mereceu destaque na parte cristã da Bíblia. A pescaria de João Alves e companheiros é muito parecida àquela de Simão Pedro e companheiros, tanto pela natureza do milagre quanto pelas imprecisões dos relatos. No Evangelho de Lucas, quando Jesus de Nazaré se encontra com Simão, às margens do mar da Galileia, toma conhecimento de que ele e os outros pescadores tinham passado a noite sem tirar um único peixe daquele lago gigante, também conhecido como Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, ou ainda em hebraico, Kineret. Mas como aquele homem pedia com tanta confiança que eles voltassem a pescar, Simão e os companheiros resolveram tentar uma última vez. Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por que mandas lançarei as redes? Segundo Lucas, a pescaria milagrosa aconteceu nos primeiros momentos da pregação de Jesus, quando ele arrebanhou seus primeiros discípulos, num tempo em que o apóstolo Pedro ainda não tinha seu nome e era apenas o pescador Simão. Apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. No Evangelho de João, o mesmo fato aconteceu depois da ressurreição, quando Jesus Cristo reapareceu a Simão Pedro e a alguns outros discípulos e precisou provar que era ele mesmo quem estava diante deles. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, então já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Já nos evangelhos de Marcos e Mateus não houve milagre. Jesus simplesmente chamou os pescadores, entre eles o futuro fundador da Igreja Católica, e eles largaram tudo para segui-lo. Assim como na Bíblia, os relatos históricos sobre o aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida trazem diferenças importantes. O mais antigo deles, e também o mais incompleto, foi apurado entre 1748 e 1749, por 2 missionários jesuítas, redigido e enviado no ano seguinte à sede da Igreja Católica. O texto original está escrito em latim, não faz nenhuma referência ao resultado da pescaria e não especifica nenhum milagre.
só foi revelado 200 anos depois por um padre brasileiro que vasculhou os arquivos do Vaticano. Aqueles dois missionários nossos chegaram finalmente à Capela da Virgem da Conceição Aparecida, situada na vila de Guaratinguetá, que os moradores chamam Aparecida, porque, tendo os pescadores lançado as redes no rio, recolheram primeiro o corpo, depois em um lugar distante a cabeça. Em seguida, os missionários fazem uma constatação sobre a cor da santinha, possivelmente azulada por algum resto de tinta, ou pelo lodo acumulado durante o período em que ficou no fundo do rio. Sua cor é azul escura, famosa pelos muitos milagres realizados. Os jesuítas usaram a palavra latina caerulei, que, de acordo com o dicionário Collins, pode significar azul escuro, verde escuro ou simplesmente azul. Como se pode notar, os padres da Companhia de Jesus, aquela mesma ordem que seria expulsa do Brasil sob acusação, entre outras coisas, de enriquecimento ilícito, pouco mais de 2 décadas depois, perceberam que as doações feitas à Santa Aparecida se multiplicavam muito mais do que os peixes. A capela recebe esmolas pecuniárias, doadas por devoção e gratidão, lucrando todos os meses mais de 100 mil réis. No momento em que o relato foi escrito, quando rendia uma pequena fortuna mensal aos cofres da paróquia, a Aparecida já tinha até a capela e reconhecimento oficial da igreja, mas nem sempre foi assim. Quando terminou a pescaria, João Alves, que trazia os 2 pedaços da escultura enrolados num pano, não fez questão de levar a Nossa Senhora Quebrada para casa. Por quê? Afinal, ele tinha sido o escolhido para encontrar a imagem milagrosa, talvez por não ter reconhecido de imediato que a pescaria tão farta era uma decorrência do surgimento da santa, ou talvez porque comungasse da crença de que imagens quebradas traziam má sorte. O que está documentado é que João Alves deixou as 2 partes da escultura aos cuidados de um companheiro de pescaria, Felipe Pedroso. Conservou a imagem por 6 anos, pouco mais ou menos em sua casa junto a Lourenço de Sá, e passado para a Ponte Alta. Ali a conservou em sua casa 9 anos e pouco mais ou menos. Como são poucos os documentos históricos sobre a vida dos 3 companheiros, não há como preencher algumas lacunas importantes. Não se sabe, por exemplo, a idade que eles tinham no momento da pescaria, o que disseram sobre o encontro da imagem ou o grau de religiosidade de cada um. Não se sabe nem mesmo se eram pescadores profissionais ou se pescavam eventualmente, mas nem tudo está perdido.